Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de domingo para falar sobre a fase do Vitor Roque e como o Vitor Roque tem impactado para o Palmeiras, como o Vitor Roque tem sido importante para o Palmeiras. O Palmeiras entra em campo neste domingo, às 8h30 da noite, num jogo que tem tudo para ser muito difícil. O Palmeiras enfrenta o Mirassol fora de casa. A gente tem que lembrar que o Mirassol é um dos dois únicos times que ainda não perderam jogando em casa. O outro é o Flamengo. Então a tendência é ser um jogo bem complicado para o Palmeiras. E o Palmeiras vai precisar do Vitor Roque, né? O Palmeiras vai jogar depois do Flamengo. O Palmeiras joga às 8h30 da noite e o Flamengo joga mais cedo. O Flamengo joga às 6h30 da noite recebendo o Santos. Então, se o Flamengo ganhar do Santos, que é o Flamengo é favorito para o jogo, o Palmeiras vai entrar em campo contra o Mirassol sabendo que ele vai precisar ganhar do Mirassol, algo que ninguém fez ainda neste Campeonato Brasileiro. E uma das armas do Palmeiras para enfrentar o Mirassol, sem dúvida alguma, é o Vitor Roque. Vitor Roque que faz um excelente campeonato brasileiro. O Palmeiras, nesse momento, é o líder do campeonato. O Palmeiras é, nesse momento, segundo os matemáticos, o principal favorito a ser campeão brasileiro. E é evidente que se o Palmeiras for campeão brasileiro, o Vitor Roque tem tudo para ser eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Aqui, o pessoal do Flash Score preparou essa arte bonitona aqui para falar do Brasileirão do Vitor Roque. Você pode baixar o Flash Score totalmente de graça no primeiro comentário fixado do vídeo, tá? E aí tá lá, tá em choque? O Vitor Roque no Brasileiro, 29 partidas, 15 gols, 3 assistências, 37 finalizações no alvo. É um perigo constante contra os adversários, contra o gol adversário. E até aqui, no todo das atuações do Vitor Roque, ele tem uma nota na avaliação do Flash Score de 7.1. E, logicamente, esse 7.1 ele é puxado para baixo pelo começo de campeonato mais apagado do Vitor Roque, né? Acho que está muito claro que o Vitor Roque, no começo dele, na passagem dele pelo Palmeiras, ele demorou um pouquinho a engrenar. E aí, traz um bom debate aqui, né? Jogadores que voltam da Europa, ou jogadores que chegam a um clube que já tem um trabalho muito sólido, muito consolidado, como é o caso do Vitor Roque, como é o caso do Palmeiras, perdão, ele pode gerar uma demora, pode gerar um tempinho de adaptação, né? Tem muita gente que acha que esse negócio de adaptação é besteira, que não existe, mas é lógico que existe, né? Você está saindo de uma passagem frustrada no Barcelona, depois de uma passagem que poderia ter sido bem melhor no Betis. Aí você chega pro Palmeiras, um Palmeiras que já joga junto há muito tempo e tudo, então você precisou ali de um tempo de adaptação. E durante esse período, muita gente falou que o Vitor Roque tinha sido uma furada, que o Palmeiras tinha jogado dinheiro fora, muita gente cobrando o Vitor Roque pelo valor que ele custou, que é, até hoje, a maior transferência, o maior valor já pago por um jogador aqui no futebol brasileiro. Palmeiras pagou pelo Vitor Roque 25 milhões de euros. E aí, durante um tempo, e nesse período em que as coisas não estavam funcionando, que o próprio Palmeiras estava muito instável, como foi no Campeonato Paulista, como foi até aquela eliminação para o rival Corinthians dentro da Copa do Brasil, era um Palmeiras muito instável. Depois que o Palmeiras se achou, principalmente com a entrada do Flaco Lopes, para formar essa dupla de ataque com o Vitor Roque, para ser um jogador que em vários momentos estava alinhado com o Vitor Roque como dupla de ataque, em alguns momentos vinha de trás sendo um arco para o Vitor Roque ser a flecha. Depois disso, o Vitor Roque explodiu e funcionou. Vale lembrar que ainda quando o Vitor Roque não estava na melhor fase dele, ele foi muito importante pro Palmeiras dentro do Campeonato Brasileiro. O Vitor Roque fez gol da vitória contra o Vasco no primeiro turno, fez gol da vitória contra o São Paulo no primeiro turno, tudo vitória de 1-0. Vitória importante, que hoje o Palmeiras não estaria onde está na tabela sem esses pontos que o Vitor Roque deu. E no momento que ele estava, que ele ainda não tinha virado. E depois que ele virou, especialmente marcado naquele jogo primeiro contra o Vitória fora de casa,
que no segundo tempo o Abel coloca o Flaco como para jogar junto com o Vitor Roque e ali o Palmeiras vai buscar um 0-2 para um 2-2, aquele pontinho muito importante. E depois, a partir da vitória contra o Ceará, que é o primeiro jogo em que a dupla Flaco-Roque, como o pessoal brinca, começou a funcionar mesmo, né? Que foi no segundo tempo, quando o Flaco entra e aí eles passam a jogar como uma dupla. A partir dali, o Palmeiras mudou muito o desempenho e o Vitor Roque mudou muito o desempenho. Se você pega a partir desse jogo, você vê um Vitor Roque com outro nível de produção, né? A partir desse segundo tempo contra o Ceará. Contra o Universitário, ele faz um gol, dá uma assistência. Contra o Botafogo, ele dá assistência para o gol da vitória. Aí depois, contra o Palmeiras, contra o Sport, ele dá 2 assistências. Contra o Internacional, ele faz o gol. Perdão, contra o Corinthians, ele faz o gol daquele 1-1. Contra o Internacional, ele faz 3 gols numa goleada de 4-1. E por aí vai até a última quinta-feira, quando o Palmeiras vence por 2-0 num jogo difícil contra o Santos, num jogo complicado contra o Santos, tá? O jogo estava bem mais difícil do que a gente imaginava, e o Vitor Roque no segundo tempo decide, fazendo os 2 gols da vitória do Palmeiras por 2-0. Sem dúvida alguma, um outro jogador em relação ao primeiro turno, e era lógico que isso aconteceria. Era lógico que isso era uma coisa natural. Por quê? Porque o potencial do Vitor Roque está lá. Se você pega o vídeo que eu falo aqui da apresentação do Vitor Roque, eu fiz um vídeo aqui quando o Palmeiras anunciou o Vitor Roque. Eu dizia, é um jogador para fazer diferença no futebol brasileiro. É um jogador com potencial para fazer diferença no futebol brasileiro. Até porque saiu do Brasil muito jovem, né? Ah, mas ele não funcionou no Barcelona. Verdade, não funcionou no Barcelona. Era um momento complicado do Barcelona, com um treinador que não queria o Vitor Roque. No Betis, ele acabou não funcionando, e aí acho que foi uma surpresa. Achava que ele tinha condição, ainda mais o Betis, um time que gera jogo, e acabou que ele não funcionou. Mas não dava para você desenganar o Vitor Roque, porque o potencial de um jogador diferente, um jogador que ataca o espaço, um jogador com faro de gol, estava ali. E o Palmeiras não pensou 2 vezes em pagar 25 milhões de euros no Vitor Roque, e hoje esses 25 milhões de euros estão se transformando em barato. Como eu digo, jogador caro é jogador que não produz. Jogador caro é jogador que não rende. Esse é o jogador caro. Jogador que custou muito, mas o cara entrega, ele tem potencial para entregar, ele tem condição, ele acaba se tornando barato. E é o caso do Vitor Roque. Hoje, os 25 milhões de euros que o Palmeiras pagou no Vitor Roque valem cada centavo. E ainda, já com possibilidade, não, acho que não faz nenhum sentido o Palmeiras, mas já com possibilidade do Palmeiras negociar o Vitor Roque por mais. Esse desempenho, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro, o Vitor Roque, e pela idade que ele tem, e pela característica que ele tem, um jogador que ataca a profundidade como poucos, um jogador que fisicamente, você olha o Vitor Roque, você olha, ele é baixinho, Não, o Vitor Roque, ele é um touro. E muitas vezes é normal o zagueiro bater no Vitor Roque, quem cair é o zagueiro, porque ele disputa a bola, ele consegue. Então, assim, pelas características, pela idade e pelo que tem feito, hoje, se o Palmeiras quiser recuperar o dinheiro, ele recupera os 25 milhões e muito mais. Já pode botar aí 10, 15 milhões acima. Hoje é plenamente factível. Não faz sentido pro Palmeiras, tá? Porque depois de tanto tempo procurando um camisa 9, depois de tanto tempo a torcida ansiando um camisa 9 que não tivesse questionamento, um camisa 9 que gerasse essa confiança, você consegue, vai vender, ainda mais um time com a ótima situação financeira que tem o Palmeiras, não faz muito sentido, a não ser que seja uma coisa irrecusável. Mas hoje, os 25 milhões de euros que o Palmeiras investiu já viraram barato porque ele está produzindo, porque ele está entregando. E ainda um potencial gigantesco de, se o Palmeiras quiser vender, recuperar os 25 e ainda botar mais uma grana aí. Então, é um pouco daquela lição de que um jogador que tem o potencial, ele não vai desaprender. Ele não vai. Se você tiver o ecossistema correto, se você tiver o sistema correto para ele funcionar, ele vai te entregar, como é o caso do que está acontecendo com o Vitor Roque. E a outra é que jogador caro é jogador que não rende, é jogador que mais atrapalha do que ajuda. Esse é o jogador caro. A noção de caro ou barato, ainda mais no futebol de hoje, que está muito
você tem um volume absurdo de dinheiro entrando no futebol, de várias frentes, tudo aumentou muito o direito de televisão, aumentou muito o patrocínio de camisa, aumentou muito o valor que você cobra de ingresso. Então, considerando tanto que entra, é lógico que você falar 25 milhões de euros parece que é muito. E proporcionalmente, se você comparar isso com outras coisas da sociedade, é muito. Mas se você considerar que hoje tem muito mais dinheiro entrando no futebol, o 25 milhões de euros, ele não pode definir o que é um jogador. Você tem que dar tempo para o jogador render e você tem que estar muito criterioso em quem você investe esse dinheiro de fato no potencial. O potencial do Vitor Roque estava lá. Estava lá. Acho que sempre acreditei nisso, desde que com 16 anos de idade, com 17 anos de idade, ele estava fazendo gol em mata-mata de Libertadores. Na época eu comentei esse jogo lá contra o Libertad e eu falei, cara, não é qualquer jogador que joga com essa desenvoltura, com essa personalidade. Esse garoto tem potencial para ser diferente. E depois dessa passagem aquém do que a gente imaginava, ruim na Espanha, o Vitor Roque está mostrando tudo isso. Então, os 25 milhões de euros que o Palmeiras pagou no Vitor Roque estão valendo cada centavo e ele está entregando e resolvendo a 9 do Palmeiras. Vamos ver o que o Palmeiras faz nessa reta final de Brasileiro, como o Vitor Roque se sai, tem final de Libertadores, tem hoje um jogo muito difícil contra o Mirassol, mas a sensação de que o Vitor Roque valeu esse investimento, ela já está presente.